Olá, pessoal. Bem-vindo ao último episódio da nossa série de tributária sobre M&A, aspectos tributários nas operações de M&A, do nosso M&A Cash, modelo Drops. Eu sou Renata Simon, sócia da área de M&A aqui do VBSO Advogados. E eu estou com o meu sócio da área tributária, Diogo On. Oi, Diogo. Tudo bom, bem? Renata? Tudo. Bom, a gente passou por um monte de aspectos tributários, né, nesses 4 episódios. No nosso último episódio, a gente encerra com talvez a menina dos olhos dos aspectos tributários numa operação de M&A, que é o ágio. Perfeito. Né? Então, explica pra gente o que é o ágio, como o ágio pago numa operação pode ser aproveitado do ponto de vista fiscal. Perfeito. O que a gente poderia dizer de forma simplificada é que o ágio é o sobrepreço. Sobrepreço em relação ao quê? Ao valor de patrimônio líquido de uma determinada pessoa jurídica, daquela participação que está sendo adquirida. Então, se eu, por exemplo, tenho uma pessoa jurídica que tem um PL de 100 e eu realizo um pagamento de 120 pela aquisição daquela participação societária, é comum, clássico, que se diga que você teve um ágio de 20. É claro, Renata, que, como tudo na vida, existe uma complexidade muito maior por detrás dessa palavra. Nós temos, historicamente, uma divisão de vários tipos de ágio, se por assim dizer, sendo aquele de rentabilidade futura, aquele que é talvez mais falado, porque ele permitia um tratamento tributário, digamos assim, mais benéfico para o adquirente que, eventualmente, depois de comprar uma participação societária, realizasse determinados tipos de movimentos societários, por exemplo, a incorporação, e levasse o valor daquele investimento que foi adquirido com ágio para dentro da própria pessoa jurídica adquirida. Simplificadamente, você podia deduzir esse sobrepreço em 5 anos se ele fosse pautado em rentabilidade futura. Mas, como você sabe, desde que nós começamos a adotar os padrões internacionais de contabilidade, né, os IFRS, nós tivemos uma mudança em relação a esse conceito. Hoje em dia, esse sobrepreço em relação ao valor de patrimônio líquido, ele primeiro deve ser alocado para mais ou menos valias de ativos ou passivos que são identificados naquela pessoa jurídica que está sendo adquirida, naquele negócio, melhor dizendo, e somente residualmente a diferença entre o valor justo daqueles ativos e passivos adquiridos e assumidos é que você vai ter a alocação para o que se chama hoje de goodwill, o ágio de rentabilidade futura, e se negativo, para um ganho por compra vantajosa. Então, é um panorama de várias questões complexas, mas que afeta sensivelmente o lado de quem está adquirindo um investimento. Porque... E como é que a gente faz esse cálculo, né? Como é que hoje Perfeito. As empresas estão calculando o ágio dessa forma quebrada, né? Entre goodwill e mais-valia ou menos-valia. Quem que faz isso? Contrata Perfeito. uma assessoria, a própria empresa pode fazer, é a área contábil? Perfeito. Explica um pouquinho rapidamente o processo aí de identificação Perfeito. desse ágio. Antigamente, antes dessa convergência para os padrões contábeis e antes da legislação tributária ser adaptada, era comum que fosse um relatório interno, uma apresentação de slides que fizesse uma projeção de fluxo de caixa descontado, mas atualmente você tem, pela legislação tributária, a exigência de um laudo que seja realizado por um terceiro independente que vai realmente fazer uma avaliação principalmente daqueles ativos e passivos que estão sendo adquiridos e assumidos a valor justo. E residualmente esse laudo também vai permitir a identificação desse goodwill que pode surgir. Esse laudo, além de ter essa exigência de ser realizado por um terceiro independente, ele também tem algumas outras formalidades em termos da sua forma, do seu conteúdo, e para além disso, Renata, ele ainda precisa ser ou protocolado perante a Receita Federal ou ter o seu sumário registrado em cartório, num prazo de 13 meses contado da aquisição. Então, é uma formalidade extremamente relevante, porque todos os reflexos tributários daquele sobrepreço que nós comentamos estão vinculados à regularidade desse laudo e ao cumprimento, inclusive, desse prazo de apresentação. Entendi. Mas eu ainda consigo aproveitar ágio no Brasil? Acho que essa é uma pergunta. Ótimo. Você consegue em 2 situações de forma simplificada. Se você compra uma participação societária e aliena aquela participação societária 1 ano depois, esse evento, que gera a apuração de um ganho ou perda de capital, permite que você considere, dentro do seu valor de aquisição, aquele montante que foi alocado ou para mais-valia ou para o goodwill, congelado na data da aquisição. Então, diferentemente como a gente comentou do custo de aquisição clássico, que reflete o valor contábil por equivalência patrimonial, e ele varia ao longo do tempo,
você tem aquela parcela de goodwill e de mais-valia, mesmo que realizados contabilmente, congelados no tempo, permitindo a apropriação como uma parcela do custo para aquela pessoa jurídica, né? Obviamente estamos falando aqui de pessoa jurídica adquirente, que realize uma revenda da participação. E tem um prazo essa revenda para eu conseguir congelar? Não tem. A legislação simplesmente diz que você considera aquele valor na data da aquisição, mesmo que realizado contabilmente, para fins dessa posterior venda. Entendi. Por outro lado, a outra hipótese em que você pode ter um aproveitamento, mesmo sem se desfazer da participação, é o caso justamente daqueles eventos societários, basicamente incorporação, fusão ou cisão, que gerem uma união entre o patrimônio de quem adquiriu e da empresa adquirida. E isso pode, a depender do cumprimento dos requisitos, gerar efeitos tributários que são tidos como benéficos, uma dedução adicional. No caso do goodwill, essa dedução se mantém. Ela é realizada em 5 anos a partir da data, por exemplo, da incorporação. No caso da mais-valia, ela vai se conectar ao custo fiscal do ativo que lhe deu causa. E daí ela vai afetar a apuração tributária conforme o tempo passe. É claro, Renato, que tudo isso depende de uma série de fatores. Por exemplo, se a operação que gerou o ágio for realizada entre partes relacionadas, a legislação hoje veda expressamente o aproveitamento. Então, o pressuposto para a gente ter essa conversa é que a aquisição foi feita entre partes independentes. Exatamente. Maravilha. Diogo, obrigada pela aula nesses 4 episódios, foi incrível. Espero que tenham gostado, pessoal. Fique atento com os próximos episódios do M&A Cast.